Tá aqui? Então, pessoal, continuando a nossa discussão aqui, podemos concluir que o experimento de Torricelli foi uma estratégia, um método empírico, uma forma experimental de medir a pressão de diversos fluidos a partir da comparação de uma coluna de mercúrio. Lembrando que 76 centímetros de uma coluna de mercúrio exerce uma pressão igual a 1 atm. Por isso que nós falamos que a pressão de 1 atmosfera é igual à pressão de 76 centímetros de mercúrio ou de 760 milímetros de mercúrio, né? Que é a mesmíssima coisa. Ok? Quando a gente coloca em milímetros, é só para escalonar mais e aí ser uma mensuração mais precisa, tá? Mas é a mesma forma, é a mesma coisa, mesma estratégia de mensuração de pressão de fluidos. Legal? Então, quando eu falo que a pressão manométrica no meus vasos sanguíneos, a pressão manométrica máxima é de 12 centímetros de mercúrio, então legal, vamos lá. A pressão manométrica durante a sístole, a minha contração ventricular é de 12 centímetros de mercúrio. Centímetros de mercúrio. Eu estou falando que na hora que vai medir a pressão do meu manométrica, com o esfigmomanômetro, a coluna de mercúrio que entra em equilíbrio com a pressão interna ali, né? com a diferença entre a pressão interna e externa, ela vai ser de 12 centímetros de mercúrio, ok? Só tome cuidado que pressão manométrica seria o quê? A pressão manométrica ela é igual à pressão interna menos a pressão externa. Então, eu posso falar que a pressão manométrica é igual a quanto? 12 centímetros de mercúrio. Se eu estou ao nível do mar, a pressão externa seria de quanto? De 1 atm ou de 76 centímetros de mercúrio, que é a mesma coisa. Então, qual que é a pressão interna dentro da minha aorta, a pressão máxima que minha aorta trabalha, né? Uma vez que a minha pressão ali gira no máximo de 12 centímetros de mercúrio, minha pressão manométrica. A pressão interna na minha aorta seria de quanto? Seria igual a 88 centímetros de mercúrio. Legal? Ficou claro, galera, essa discussão sobre o que é pressão total? É a soma das pressões atmosférica mais a pressão hidrostática. O que é pressão manométrica? É uma análise da diferença entre a pressão externa de uma câmara e interna de uma câmara. Legal? É a diferença. E que a pressão medida em centímetros de mercúrio veio a partir da análise experimental de uma coluna de mercúrio entrando em equilíbrio com os fluidos. E na hora que ela entra em equilíbrio, ela está na posição de mesma pressão. É quando aquela coluna de mercúrio está exercendo a mesma pressão que uma câmara interna, por exemplo. Aí eu quero saber qual é a pressão interna de um determinado local. Eu coloco lá e espero a coluna de mercúrio entrar em equilíbrio com aquele fluido interno. E aí, na hora que ela entra em equilíbrio, eu meço a altura daquela coluna de mercúrio, beleza? Que entrou em equilíbrio com a atmosfera numa pressão de 76 centímetros de mercúrio. Legal? Alguma dúvida até aí? Se não, nós vamos prosseguir
um pouquinho mais, tá? Então, dentro dessa discussão, galera, nós já discutimos bem sobre o que é pressão. Acho que está bem claro na cabeça de vocês sobre o que é pressão. E aí, vamos falar um pouquinho mais sobre compreensão de um fluido estar em equilíbrio ou não, porque a hidrostática estuda fluidos em equilíbrio. Então, quando que um fluido está em equilíbrio? Quando ele não está em equilíbrio. Quando ele está em equilíbrio, ele vai se encontrar em repouso. Quando ele estiver em desequilíbrio, ele vai estar em vazão, ele vai estar deslocando, ok? Então, eu coloquei duas imagens aqui. Uma do lado esquerdo, que mostra um fluido em repouso, em equilíbrio, e outro, uma garrafa que está aberta em cima, e ela está com 3 furinhos vazando líquido dali. É uma garrafa cheia de água, que eu fiz 3 furinhos, até uma ilustração de uma questão do Enem, e que esses buracos, o líquido está em vazão, ele está fluindo. Então, são fluidos que não estão, é um fluido que não está em equilíbrio. O que faz um fluido estar em equilíbrio? O que faz um fluido estar em equilíbrio é quando, prestem atenção, é quando, no mesmo nível dele, todos os pontos estão exatamente a uma mesma pressão, ok? Uma vez eu perguntei, já em prova, quando que um fluido se encontra em equilíbrio? Um aluno virou para mim e falou, é quando todos os pontos do fluido estão na mesma pressão. Não, está errado. Porque se eu pegar, por exemplo, pontos mais baixo desse copo aqui, a coluna de água ali, em relação a esse ponto, vai ser maior. A pressão, o peso sobre este ponto vai ser maior. A pressão exercida neste ponto vai ser maior. Então, quando eu pego um fluido em equilíbrio, quanto mais profundo, maior é a pressão sobre os objetos colocados naquela posição. Beleza? Então, não é quando o fluido está em equilíbrio, não é dizer todos os pontos do fluido vão estar sob uma mesma pressão. Não. Quando um fluido está em equilíbrio, é quando todos os pontos de um dado nível estão sob a mesma pressão. Então, se eu pegar, por exemplo, na superfície desse líquido aqui, nesse nível da superfície, todos os pontos dele estão submetidos exatamente a uma mesma pressão, que é a pressão atmosférica. Se eu pegar um nível mais baixo, os pontos abaixo vão estar com uma pressão maior do que os pontos do nível acima, porque além da pressão atmosférica, ele vai estar sofrendo essa pressão hidrostática dessa coluna de água que está sobre ele, ok? Mas todos os pontos desse nível estão sob uma mesma pressão. Então, quando que um líquido entra em desequilíbrio? Quando pontos diferentes no mesmo nível apresentam pressões diferentes. Aí esse fluido vai fazer o quê? Vai deslocar do ponto de maior pressão para o ponto de menor pressão. Legal? Eu estou escutando um áudiozinho. Pergunta ou é gente que esqueceu o microfone aberto? Porque o contexto é justamente de desigualdade. Quer dizer, sempre há... Eu estou escutando um trenzinho. Grupos que têm um poder político na hora que isso. Acho que alguém esqueceu mesmo, Alexandre. Eu acho que está até confirmando, esse tem um perigo, né? A gente não pode falar borracha, não. Pessoal, deixa eu conferir se é isso mesmo que o Alexandre está falando aí, ó. Aí vai lá no YouTube e assiste uma videoaula, né? Pronto, o microfone foi. Legal, obrigado aí, galera. Então, não, tranquilo, Ana, sem problema. Acontece. Eu estava entendendo o que está rolando na parada. Mas beleza, então, olha só. Quando eu tenho essa garrafa, por exemplo, ela não está furada, e eu coloco o líquido lá dentro, todos os pontos do fluido vão estar submetidos à mesma pressão. Por quê? Quando eu pego aqui
Deixa eu colocar aqui. Quando eu pego, por exemplo, esse nível, todas as moléculas estão submetidas à pressão da coluna de água que está sobre ele, mais a pressão atmosférica, que está acima daquela coluna de água. Só que na hora que eu faço um furo, aquele líquido que se encontra na saída aqui, o que vai acontecer? Os líquidos que estão mais internos, as moléculas que estão mais internas, elas vão estar sofrendo a pressão hidrostática mais a pressão atmosférica que está sobre ele. Agora, aquele líquido que está no ponto de saída aqui, nessa fase você vai estar sofrendo somente a pressão o quê? Atmosférica. Vai estar sofrendo somente a pressão da coluna de ar, a pressão externa que ele está sofrendo. Então, a pressão interna está maior do que a pressão externa. Então, no mesmo nível, vai ter pontos com pressões diferentes. Esse fluido vai tender a partir do quê? Do ponto de maior pressão para o ponto de menor pressão. Agora, se a parede estivesse fechada, essas moléculas estariam exercendo pressão sobre a parede, não é? E aí todos os pontos estariam sob uma mesma pressão. Como não tem a parede, esses líquidos vão estar sofrendo a pressão de quem? Do ar atmosférico. E aí, consequentemente, a pressão externa vai ser menor do que a pressão interna. Esse líquido começa o quê? A vazar. E ele sempre vai fluir do ponto de maior pressão para o ponto de menor pressão. Legal? Sempre ele flui do ponto de maior pressão para menor pressão. Então, o que faz um fluido ficar em condição de desequilíbrio? Eu criar, no mesmo nível, pontos com diferentes pressões, porque aí o fluido vai deslocar do ponto de maior pressão para menor. Quando vocês estudam o movimento de massas de ar, vocês já veem isso. As massas de ar vêm dos polos para a região equatoriana, das regiões de alta pressão para as regiões de baixa pressão. Não é? Então, o fluido sempre vai deslocar da região de alta pressão para a região de baixa pressão. E quanto maior for a diferença de pressão entre esses dois pontos, maior vai ser a velocidade de vazão daquele fluido. Por isso que os furos mais baixos, o líquido está sendo projetado mais distante, porque a diferença de pressão entre esse nível, né, a diferença de pressão entre os pontos deste nível vai ser maior que a diferença de pressão do nível superior. Legal? Então, quando sempre falar que quer deslocar um fluido, eu tenho que fazer o quê? Gerar diferença de pressão num nível, num determinado fluido. Eu gerando diferença de pressão, ele vai deslocar. Não é isso? Quando eu estou com uma seringa cheia de água lá dentro e eu quero que ela seja projetada para fora, o que eu faço? Eu aperto o êmbolo da seringa. Na hora que eu apertei o êmbolo da seringa, a pressão interna o quê? Aumentou a ponto de ficar maior do que a pressão externa. Aí o líquido sai de dentro da seringa para fora da seringa. E quanto mais força eu aperto a seringa, com mais longe eu consigo lançar aquele líquido que está dentro da seringa, porque maior vai ser a diferença de pressão naquele nível do fluido. Legal? Beleza? Então, beleza, galera. Continua na nossa discussão. Eu preciso ter uma outra forma de determinar pressão de fluidos. Por quê? A determinação de pressão de fluidos, até o momento a gente viu 2 caminhos. 3 caminhos de determinar pressão. A, pressão é igual força sobre área. Vou até fazer assim que fica mais fácil, melhor leitura para a gente. Força dividido pela área. Não é isso? Tanto é que a unidade do Sistema Internacional de Medida é Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal. A outra forma de medir a pressão foi em comparação com a atmosfera. Aí a pressão
medida em atmosfera, se tiver ao nível do mar, a pressão atmosférica seria igual ao quê? 1 atmosfera, 1 atm. Só que é uma forma de mensuração de pressão que eu só consigo precisar, e não muito bem ainda, a pressão da atmosfera. Qualquer outra pressão de qualquer outro fluido, qualquer pressão hidrostática, eu não consigo medir em ATM. Eu posso até medir em outros valores, em outras formas de mensuração de pressão, e depois converter para ATM. Mas medir direto em ATM não é possível. Legal? Aí veio o experimento de Torricelli, que foi uma terceira forma de mensuração de pressão. Eu vou medir a pressão a partir de uma coluna de mercúrio e ver quando que ela vai parar em equilíbrio com o outro fluido. E aí eu faço um paralelo dessa coluna de mercúrio. Tanto é que a pressão de um ATM ela é a mesma pressão exercida por uma coluna de 76 centímetros de mercúrio. Só que essa forma de mensuração de pressão de Torricelli, ela também é limitada porque ela é empírica. Então, se ela é empírica, ela é experimental. Eu tenho que pegar o meu barômetro, né, que é aparelhos de medir pressão, esse barômetro de coluna de mercúrio, e levar para o determinado fluido, instalar naquele determinado fluido e fazer com que aquela coluna de mercúrio entre em equilíbrio com ele. Então, se é empírico, eu preciso toda essa logística de mensuração. Então, eu precisava determinar uma nova forma de medir a pressão dos fluidos sem a necessidade de experimental, de pegar um aparelho e ir lá medir a pressão. Daí que surgiu a equação fundamental da hidrostática, que é a equação que faz com que a gente consiga determinar a pressão de diferentes fluidos em diferentes condições, sem a necessidade empírica, sem a necessidade de experimental, a partir simplesmente de valores já obtidos de outras características do fluido, ok? E de onde que veio essa equação fundamental da hidrostática? Ela veio da equação básica de pressão. Poxa, pressão é força sobre área. Legal. Então, vamos pensar o seguinte. Falando de um fluido, o que exerce a força sobre a área? O que faz um fluido exercer força sobre uma área para desencadear aquela pressão? É o próprio peso do fluido. Então, eu posso falar que numa pressão de um fluido qualquer, vai ser o peso daquela coluna de fluido, daquele fluido, sobre uma determinada área. Não é isso? Então, continuando. Como que eu calculo o peso? Peso vai ser calculado por massa vezes gravidade. Então, eu posso falar que a pressão, vou até escrever aqui embaixo, a pressão ela vai ser igual massa vezes gravidade dividido pela área. Sim? Beleza? Continuando a nossa discussão. Mas medir a massa do objeto é complicado. Então, eu não vou trabalhar com a massa, eu vou trabalhar com densidade. Densidade é igual ao quê? Massa sobre volume. Então, eu posso falar que massa é igual ao quê? Densidade vezes volume. Se eu substituir ali, então, eu vou ter que a pressão é igual massa. Massa é o quê? Densidade vezes volume. Não é isso? Vezes o quê? A gravidade. Isso tudo dividido pela área. Mas volume não é área vezes altura? Volume
não é igual área vezes altura, então eu posso substituir. Então, lá, substituindo. A pressão, então, vai ser igual ao quê? Densidade vezes volume, que é o quê? Área, vezes altura, vezes gravidade. Isso tudo dividido por quê? Pela área. Área dividido por área, eu posso simplesmente cortar. E aí eu chego na equação fundamental da hidrostática. A pressão é igual a densidade vezes a altura da coluna de fluido que está sobre um determinado objeto vezes a gravidade. Então, quando a gente vê essa equação, parece ser uma equação nova para a medição de pressão, mas não. Vem lá da base, da compreensão de que pressão é força sobre área. Eles simplesmente pegaram, olha, mas sempre quando eu estou falando do fluido, a força que o fluido está fazendo é o peso. E aí deduziu e chegamos nessa equação, ok? Tanto é que, olha só que legal. Quando a gente fala em sistema internacional de medida, se eu vou medir a pressão da atmosfera, eu pego o valor da densidade dela em quilograma por metro cúbico, eu pego a altura da coluna de água, da coluna da atmosfera, pego a gravidade e eu chego no valor de aproximadamente 1,01 vezes 10 a elevado a quinta Newton por metro quadrado. Ok? Então, quando eu falo que a pressão é igual a 1 atm, ou a pressão é igual a 76 centímetros de mercúrio, ou estou falando que a pressão é igual a 1,01 vezes 10 elevado a quinta Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal, eu estou falando exatamente a mesma pressão. Legal? E aí, quando foram medir a pressão da água, de uma certa coluna de água, de 10 metros de água, o que eles pegaram? A pressão vai ser igual. Densidade da água é 1.000 quilogramas por metro cúbico. Então, é 10 elevado à terceira. Pega uma coluna de 10 metros de água, que está sob a ação da gravidade da Terra, que é igual a 10. Isso é igual a quanto? 10 elevado à quinta, que é aproximadamente 1,01 vezes 10 elevado à quinta. Por isso que eles falam que a cada 10 metros de coluna de água, ela exerce a pressão, a mesma pressão que uma atmosfera. Legal? Ok? Então, este é um outro caminho que nós temos para determinar a pressão. Então, eu posso determinar a pressão por relação de força sobre área, eu posso determinar a pressão de um determinado fluido a partir da comparação com a atmosfera, em atm, eu posso determinar a pressão a partir de comparação de colunas de mercúrio, experimento de Torricelli, ou eu posso determinar a pressão a partir da equação fundamental da hidrostática, que é a mesma coisa que força sobre área, só que escrito de forma diferente. Densidade vezes gravidade vezes altura. Ok? A ordem dos fatores aí não altera o produto, né? Então, a equação fundamental da hidrostática é igual a densidade vezes gravidade vezes altura, ou vezes altura vezes gravidade, a ordem aí não interfere. E sempre que eu for calcular a pressão pela equação fundamental da hidrostática, a densidade sempre tem que ser em quilograma por metro cúbico, a altura sempre tem que ser em metro, e a gravidade em metros por segundo ao quadrado, ok? Ah, Alexandre, eu não vou lembrar disso. Você lembra que a gravidade não é metros por segundo ao quadrado? Se a gravidade está em metro por segundo ao quadrado, a altura tem que estar em metro
e a densidade tem que estar o quê? Em quilograma por metro cúbico. Legal? Show de bola. Com isso, nós acabamos de falar da equação fundamental da hidrostática. Legal? Alguns livros você vê assim, ó, que a pressão total de um determinado em um determinado ponto vai ser igual à pressão atmosférica mais densidade vezes gravidade vezes altura. Ok? Na verdade, está falando o quê? Que a pressão total é dada pela pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, que pode ser calculada como densidade vezes gravidade vezes altura. Legal? Show de bola. Beleza, galera. Com essa discussão, olha que interessante a gente discutir. Se a pressão de um determinado fluido se dá pela densidade vezes gravidade vezes altura, independentemente do formato do recipiente em que o líquido se encontra, se ele é mais largo, se ele é mais estreito, se ele faz barriguinha, se ele faz curvinha, se ele está na vertical, se ele está inclinado, independentemente dessas características, se eu tenho, num determinado ponto, um líquido de mesma densidade, sob uma mesma gravidade e uma mesma altura, ele vai estar exercendo uma mesma pressão, ok? Então, o que eu posso afirmar aqui? Se eu pego uma estrutura de vasos comunicantes, um tubo cheio de vasos que se comunicam, e encho ele de líquido, ele sempre vai parar, se eu encho com o mesmo líquido, ele sempre vai parar, vai entrar em equilíbrio com todas as extremidades com o mesmo nível de água. Por quê? Porque para estar em equilíbrio, todos os pontos de um mesmo nível têm que estar submetidos à mesma pressão. Então, o que eu posso afirmar ali? Eu posso afirmar que a pressão em M ela é igual à pressão em N, que é igual à pressão em O, que é igual à pressão em P. Quais seriam as pressões que esses fluidos estariam sofrendo neste ponto? Simplesmente a pressão atmosférica. Só tem uma coluna de ar sobre eles. Agora, em qual desses pontos aqui, R, S, T e U, vai sofrer uma maior pressão? Todos eles vão sofrer uma mesma pressão. Por quê? Eles estão sofrendo a mesma pressão atmosférica, e estão sofrendo a mesma pressão hidrostática. Por que eles estão sofrendo a mesma pressão hidrostática? Porque todos esses pontos estão sob a ação de um mesmo líquido, então a mesma densidade de fluido, sobre uma mesma gravidade terrestre e sobre uma mesma altura de fluido, ok? Independentemente do formato, se faz curvinha, se está em espiral, eu considero somente a altura deste fluido. Legal? Beleza? Então, essa já caiu várias situações de questões de vasos comunicantes. Beleza? Então, se eu coloco fluidos em vasos comunicantes, independentemente do formato, o que vai determinar a pressão naquele ponto é a densidade, a gravidade e a altura, a coluna de fluido sobre aquele ponto. Beleza? Ok? Uma vez eu perguntei numa sala de aula, se eu quero aumentar a pressão da água que cai do meu chuveiro, o que eu faço? Coloco um cano mais largo?
Não. Se eu colocar um cano mais largo, o que ele vai aumentar é a vazão, a quantidade de água que vai cair ali. Eu saio, em vez de eu trabalhar com um cano de 0,5 polegada, eu venho e trabalho com um cano de 50 milímetros, que dá 2 polegadas, a quantidade de água que vai cair é muito maior. Beleza? Mas a pressão que aquela água vai estar exercendo, vai estar caindo, né? Aquela coluna de água sob pressão, vai ser a mesma. Quando eu quero aumentar a pressão no meu chuveiro de banho para ele cair com uma vazão de maior pressão, o que a gente faz é aumentar a coluna d'água. Pode ver que quem mora em casa de 2, 3 andares, a pressão no chuveiro térreo é muito maior que a pressão nos chuveiros que estão no andar de cima, porque a coluna de água vai ser maior, consequentemente vai ter um maior ganho de pressão. Legal? E para concluir a nossa discussão de hoje, porque eu já falei informação para caramba para vocês, eu vou falar de líquidos immiscíveis em vasos comunicantes, que isso já foi questões de vários vestibulares, vários anos aí, tá? O que acontece? Eu pego um vaso comunicante em U e coloco 2 líquidos immiscíveis. O que são líquidos immiscíveis? Líquidos de polaridade diferente, um polar e outro polar, que não vão se misturar, vão formar uma mistura heterogênea. Beleza? Se eu tenho um líquido só, ele entra em equilíbrio com os 2 lados estando exatamente no mesmo nível. Mas quando eu coloco 2 líquidos immiscíveis, eles entram em equilíbrio com um lado apresentando um nível maior do que o outro. Olha lá, esse aqui, ele entrou em equilíbrio com o nível da direita estando mais alto do que o nível da esquerda. Tranquilo? Beleza? Porra, Alexandre, mas que viagem, para que os caras vão pegar um tubo e colocar 2 líquidos immiscíveis dentro desse tubo? Essa é uma maneira muito prática que a gente tem de determinar a densidade de um líquido que a gente não sabe a densidade dele. Por exemplo, eu tenho um óleo, eu quero determinar a densidade desse óleo, não sei a densidade desse óleo, aliás, é fácil, é só pegar a massa dele pelo volume. Medir volume é fácil, eu tenho que ter uma vidraria graduada, muito precisa, e eu tenho que ter uma balança. Então, os dispositivos que eu tenho que ter são mais complexos. E aí eu não tenho essa balança e eu quero medir a densidade desse óleo aí. Eu falo, poxa, eu vou fazer o seguinte, eu sei a densidade da água. Então, eu consigo, a partir da densidade da água, determinar a densidade desse óleo. Como? Pegando esse óleo e essa água e colocando no mesmo recipiente, num tubinho. Beleza? E aí, esse líquido, eu vou coloquei a água primeiro, estava parado no mesmo nível, fui colocando o óleo do lado direito, e aí ele parou em equilíbrio. Quando ele entra em equilíbrio, eu consigo medir a densidade desse óleo. Legal? Como que eu vou medir a densidade desse óleo? A partir da compreensão de que essa estrutura de fluido está em equilíbrio. Para um fluido estar em equilíbrio, qual que é a condição? Todos os pontos dele no mesmo nível têm que estar submetidos a uma mesma pressão. Então, sempre quando eu vou fazer uma análise de líquidos immiscíveis em tubos em U, o que eu tenho que fazer? Pegar como nível de referência o nível da interseção entre os 2 fluidos. Ok? Por quê? Se eu pego num ponto de interseção, o ponto A tem água? Tem. O ponto B tem água? Tem. Então, são 2 pontos no mesmo nível, submetidos a uma mesma pressão, porque ele está em equilíbrio. Um fluido vai estar em equilíbrio quando todos os pontos dele no mesmo nível estão submetidos a uma mesma pressão. Então, se ele parou e entrou em condição de equilíbrio, eu posso afirmar que a pressão em A ela vai ser igual à pressão exercida em B. O que determina a pressão em A? A pressão determinada em A vai ser a pressão atmosférica da coluna de ar que está sobre a água aqui, beleza? Mais a pressão hidrostática dessa pequena coluna de água. O que seria a pressão da água sobre esse ponto A. O que gera essa pressão nesse ponto B da água aqui?
seria a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática dessa coluna de óleo. Então, eu posso falar que se a pressão em A é igual à pressão em B, a pressão atmosférica mais a pressão daquela coluna de água, vou chamar de A de água, tá bom? Beleza? Vai ter que ser igual ao quê? A pressão atmosférica exercida do outro lado, mais a pressão gerada pelaquela coluna de óleo. Com isso, o que eu posso concluir? Se eu tenho pressão atmosférica dos dois lados, elas se cortam, passo para o outro lado subtraindo. Então, eu vou chegar à conclusão que o quê? A pressão dessa coluna de água vai ser igual à pressão da coluna de quê? De óleo. Como é que eu calculo pressão hidrostática? Densidade da água vezes gravidade, nossa, não é 8, vezes gravidade, vezes a altura da coluna de água que ele chamou de Hzinho. Isso vai ter que ser igual ao quê? A pressão exercida por essa coluna de óleo, que é igual à densidade do óleo, vezes a gravidade, vezes a altura da coluna de óleo, que chamou de H'. Ok? Posso cortar gravidade com gravidade e eu chego à seguinte relação. Que a densidade de um líquido immiscível, que no caso é a água, vezes a altura da sua coluna, vai ser igual ao quê? A densidade do outro líquido immiscível, que no caso é o óleo, vezes o quê? A altura da sua coluna. Em outras palavras, eu posso falar que a altura da coluna e a densidade é inversamente proporcional. Ou seja, se eu pego uma água e coloco com óleo e ele entra em equilíbrio, aí essa coluninha de água dá meio metro, essa coluna de óleo dá 1 metro, o que eu posso afirmar? Se ela tem o dobro da altura, é porque esse líquido tem a metade da densidade. Então, a partir dessa relação inversamente proporcional entre a densidade dos líquidos imersíveis e suas respectivas altura em relação ao ponto aqui de interseção, né, dos dois líquidos, é uma relação inversamente proporcional. Legal? Vocês vão fazer diversas questões. Amanhã, os 2 horários vai ser para a gente finalizar a questão de hidrostática. Eu já vou iniciar a aula fazendo algumas questões, validando tudo que a gente falou sobre pressão, uma equação fundamental da hidrostática, vasos comunicantes, líquidos immiscíveis em vasos comunicantes, e finalizamos com 2 conteúdos que faltam. Princípio de Pascal, que é o princípio de macaco hidráulico, e o princípio de Arquimedes, que é a força empuxo, que é a nossa última força que temos que trabalhar no nosso curso inteiro. Tá bom? No mais, galera, ficamos por aqui. Não passo dessa discussão, porque nós já falamos coisa demais ao longo da aula. Tá bom? No mais, um abraço para vocês e boa tarde.